cumprimentar a nossa vereadora que está sempre com a gente, a Simone Bellini, o nosso Dunga Santos, assessor do vereador André Amaral, que também é uma pessoa que sempre ajuda a gente, todos que estão aqui, o pessoal Ferrari aí, da Associação de Preservação, agradecer aqui a presença do Fernando, agradecer a presença do Luciano, agradecer a presença da Bufa, nossa diretora, Carmen, doutora Tamires, toda a nossa equipe, Juliana, Juninho, falar da equipe, que sem eles a gente não faz nada, o nosso Cláudio também. Opa, olha, André. Eu queria falar, né, gente, mas não combinamos, passou, sorte nossa, entendeu? Toda a nossa equipe aqui da cultura, o Fernandão que está aí, nós queremos se esquecer alguém, o Ulisses que está sempre com a gente, vai estar Pazinato, dá para falar o nome de todo mundo aqui que está Maiara também. Bom, com grande alegria que a gente traz aqui um palestrante de um assunto que a gente gosta muito. Antes de passar para ele, eu queria pedir para vocês, quando acabasse a palestra dele, se vocês esperassem um pouquinho, que eu preciso dar um recado muito importante para todos aqui. Então, assim, não vão embora, é rápido, é do interesse de todos que estão aqui. Ok? Então, vou passar aqui a palavra para o Leandro, entendeu? Boa palestra a todos e agora vou me sentar para também aprender um pouco. Obrigado a todos, boa noite. Eu sou o Leandro Bellini, agradeço pelo convite. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Campanha Paulista e Valinhos. Eu sou ferroviário, trabalho na Estrada de Ferro Ponte do Jordão, sou maquinista, mas também pesquiso ferrovias, modelo, faço miniaturas de vapor, miniaturas da FEPAR, da Paulista, enfim. E também pesquiso, como falei, já escrevi um livro, tenho participação em alguns outros, possuo um blog, que desencaixa na Estrada de Ferro Paulista. E eu, com mais alguns amigos, a gente mantém viva a memória da ferrovia paulista, principalmente, da ferrovia do Brasil de uma maneira geral, e especificamente para mim, uma ligação sentimental que eu gosto muito da melhor ferrovia deles, que é a Companhia Paulista. Então, a gente começar aqui a nossa. Falar sobre o Valinhos, vou tentar não ser tão. A Companhia Paulista ela foi fundada em 1868 como uma continuação mais ou menos natural da São Paulo Railway, que foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo. A São Paulo Railway tinha a sua prerrogativa de chegar até São João do Rio Claro, não só até Jundiaí, mas chegou em 1864 até Jundiaí por conta de que Jundiaí pertencia à comarca de Campinas, então teoricamente já estava dentro da jurisdição do setor administrativo do Rio Claro. E também porque de Jundiaí convergiam várias estradas de tropeiros. Então, para ela não era mais interessante construir ferrovias além disso daí, porque a carga iria convergir para ela com certeza absoluta. Dito isso, um grupo de capitalistas, encabeçados pelo Saldanha Marinho, fundaram a Companhia Paulista em 1868 para continuar a ferrovia além de Jundiaí para cima, no sentido de São João do Rio Claro, sobre o trecho até Campinas. As obras da ferrovia, depois de todas as tramitações, depois de compra memorial, enfim, aprovação dos estatutos, começou em março de 1870, no trecho aqui de Jundiaí até Campinas. E a gente tem uma data muito importante, que não à toa estamos aqui hoje, o 31 de março, que foi a data da inauguração do primeiro trecho operacional da Companhia Paulista. Embora a inauguração oficial da Companhia Paulista seja em 11 de agosto de 1872, o primeiro trem, a primeira trecho que rolou o trem foi até Valinhos. Então eu também, como lugar entusiasta, considero o 31 de março mais importante até do que o 11 de agosto, data da inauguração oficial. Então chegou o trem não a essa estação, a estação que fica um pouco à frente dessa aqui, que é o prédio original. Aqui a gente tem um mapinha, só para situar em vocês. Deixa eu ver aqui, a partir de Jundiaí aqui, o trem, naquela época você ainda não tinha as estações de Ouro, também de Curupira, Louveira não se chamava Louveira, se chamava Capivari,
muito naquela época. Vinhedo era a rocinha. Vinhedo é uma solicitação, inclusive, do pessoal de Itatiba, né, porque eles viram uma estação próxima e a Paulista sugeriu fazer nessa região, atendendo Itatiba, como rocinha originalmente, e depois Valinhos, né, chegando a Campinas. O trecho ele começou a ser construído em 3 frentes, uma saindo aqui de Jundiaí até uma localidade próxima à Louveira que se chamava Leitão. Não sei onde é isso até hoje, procuro saber se alguém souber, por favor. Um segundo trecho dentro deste localidade de Leitão até o Fundão, que eles chamavam aquela região onde hoje está Valinhos, era chamado de Fundão, e de Valinhos do Fundão a Campinas. Essa é a primeira estação, aqui de Valinhos. A estação original, como eu falei, que é o prédio que está aqui ao lado da nossa estação. Por consequência, ele é um dos prédios mais antigos da Paulista, se não o prédio de estação mais antigo ainda em pé, né, que nós temos. E aqui eu trouxe uma curiosidade muito bacana. Os primeiros funcionários da estação de Valinhos, que foram o chefe de trem, o chefe de estação e o seu telegrafista. O chefe de estação, o senhor João Batista Lambari Palhares. Não sei se de repente ele existe algum familiar ainda da família. Enfim, seria até legal o pessoal aqui, o Marcelo, que gosta muito de história, pesquisar. E o telegrafista Antônio Vieira Braga. Eram os 2 primeiros funcionários aqui. Um detalhe curioso é o salário, né, que se pagava para eles nessa época. O chefe de estação recebia um conto de R$200 mil e o auxiliar de estação, o telegrafista, R$720 mil. Eu tentei fazer uma conversão mais ou menos, difícil, que são 150 anos que separam uma moeda da outra. Se a gente for converter direto, o salário do chefe da estação dá mais ou menos R$535. E o auxiliar tem menos que isso daí. Porém, a gente pode ter uma consideração de valer um ponto de R$200 mil como se fosse R$1.200. Seria tantos dinheiros para tantos dinheiros. Então fica aí, infelizmente não temos fotos, do seu João, do seu Antônio, mas há 151 anos atrás foram os primeiros funcionários da Companhia Paulista aqui em Valinhos. Logo que a estação foi aberta, ela ficou com ponta de linha por 5 dias, porque logo no dia 5 de abril de 1972, o povo de Campinas pediu muito, para que a Paulista inaugurasse o trecho até próximo. Eu devo dizer aqui também que houve um problema de desbarrancamento na Serra do Mar, no sistema funicular, em Santos, em Paranapiacaba, por isso atrasaram as obras da Companhia Paulista e por esse motivo que ela não conseguiu terminar a tempo de se inaugurar até Campinas. Então, com esse problema, a Paulista tentou atender a demanda do povo campineiro e inaugurou, próximo à Fazenda Samambaia, uma pequena estação de madeira, que depois se tornou o Posto Telegráfico de Samambaia, para atender os campineiros, que não conseguiam chegar até aqui por causa dos caminhos ruins, e por conta de tudo isso daí, o carregamento da Companhia Paulista nesses primeiros meses foi só 1.300 toneladas. Ela teve um pequeno déficit de 11 pontos de réis nesses primeiros meses, mas com a abertura depois do trecho para Campinas, a inauguração e todo esse sistema ferroviário funcionando direito, ela teve um superávit já bem alto no primeiro ano de funcionamento, que descontou completamente esse déficit de 11 pontos por conta desse percalço do desbarrancamento na Serra do Mar. Os primeiros dados que a gente tem de carregamento de café, eu vou falar um pouco de café, porque todo mundo tem essa na cabeça, que o café que impulsionava a ferrovia, de fato, era uma ferrovia a café, o café que foi o grande, que pagava as contas de verdade, mas até um certo ano. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Somente a partir de 1880 que a gente tem os relatórios discriminados a quantidade por estação. Até 1879 a gente ainda tinha o carregamento total. Então, em 1880, só Valinhos despachou 1.259 toneladas de café. Nessa época, isso representou o 4º maior carregamento da Companhia Paulista. A Companhia Paulista em 1880 chegava de Jundiaí até Porto Ferreira e tinha um ramal para Rio Claro. Depois isso foi mudado. Outra coisa muito curiosa aqui de Valinhos, e não só de Valinhos da região, mas especificamente de Valinhos, quando a gente teve o surto de febre amarela em Campinas, isso foi muito famoso em 1889, matou mais de 4.000
Rafael Pessoa Velho, que era praticamente a metade da população de Campinas, a Paulista, que tinha suas oficinas e seus principais escritórios em Campinas, foi transferindo os seus departamentos para as outras estações e Valinhos, esse prédio, ele recebeu, na verdade foi construído um barracão para isso, recebeu o setor de tráfego e telégrafos, né? O setor de chifre e telégrafo, o setor de tráfego como movimento. Quem foi ferroviário deve ter conhecido o setor de movimento, que é o setor de tráfego. Foi construído um barracão de madeira para isso, infelizmente não foi dito onde, né? Ele já deve ter se perdido mais de 100 anos atrás. Finalmente, em 1911, a Companhia Paulista, já com o seu tráfego, deu um grande salto, né? Mas ela foi aumentando gradativamente o seu tráfego, o tráfego da Paulista era muito grande, e o trecho Jundiaí-Campinas, ele era um dos mais movimentados, ele tinha muito fluxo de carga, então começou a se ter a necessidade de duplicação da via. Em 1911, em 1909 eles começam os estudos, em 11 começam as obras, né? E em 1912, devido ao aterramento, né, do colégio, as obras sobre 3 meses. Cabe aqui eu também falar uma coisa interessante, que é o seguinte: uma vez eu cheguei até a perguntar para o Marcelo por qual motivo que a estação de Valinhos elas eram enviadas para a serra e não para a cidade. O próprio Marcelo tinha me dito, que era o que eu acreditava até então, que era por conta das grandes fazendas serem do lado de lá, né, e não do lado de cá. Porém, lendo os relatórios, eu percebi uma coisa: o local que a companhia encontrou para fazer a estação aqui de Valinhos, que era um pequeno povoado naquele momento, era um local próximo ao Rio dos Pinheiros e era um local muito cheio de brejos, né? Tanto é que o rio teve que ser retificado várias vezes nas obras, porque a linha cruzava o rio muitas vezes, então para tirar essas severas construções de pontes, eles retificaram bastante o leito, e aqui nessa região é uma região muito brejo. Então o lado de cá ele era mais estável, o solo, do que o lado de lá próximo do rio. Então isso fez com que a estação, tanto a antiga quanto a nova, fosse construída desse lado, e não do lado de lá, né, para elas não afundarem. E aqui, finalmente, né, as obras foram entregues, mesmo um pouco de atraso por conta desses brejos, elas foram entregues em 15 de setembro de 1913. E a inauguração do trecho final, né, em 19 de 8 de 14. Então, esse prédio aqui da estação de Valinhos, a gente pode colocar como uma data de inauguração como 15 de setembro de 1913. Esse prédio aqui que nós estamos. Essa é a estação de Campinas naquela época, né? Campinas cresceu bastante, quem conhece. Essa é a segunda estação de Campinas, na verdade. Foi tudo aumentado de chalés, mas quando você pegava um trem de São Paulo para Campinas, passando por Valinhos, você iria passar por esses prédios e esse daqui. A duplicação, como eu disse, ela exigiu uma construção de um prédio maior, de um prédio novo, e a demolição do armazém antigo. Então a antiga estação foi convertida por uma casa de funcionários, isso salvou ela, né, de ser demolida e de ter um destino ignorado para ser um prédio preservado, mais antigo, como eu falei. O armazém de cargas, o original, ele ficava mais ou menos entre este prédio de estação e o outro, era desse lado aqui, os homens paravam, a linha devia ser mais ou menos onde a gente está aqui, e ele foi demolido para ser dado lugar à construção do novo armazém. O novo armazém, inclusive, ele é construído todo em estrutura metálica, madeira e chapas, para ser mais leve, porque ele justamente ficava próximo ao rio, né? Então ele tinha um problema de estabilidade de solo, por isso que ele não foi um armazém construído em alvenaria. E este é uma foto da época da inauguração, né, da estação de Valinhos, um prédio belíssimo, né? Como eu falei, Valinhos tinha um grande carregamento de café por muitos anos, era muito próximo a Campinas, e Valinhos também era uma estação, uma região que atendia a região de Souza, a região de Cabras, que depois foi adquirida do ramal ferro Campineiro, né? Então por isso ela tem esse prédio muito grande, muito bonito aqui na região. É realmente uma belíssima estação. Aqui uma vista dela por dentro. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, ela tem esses telhados laterais. Esses telhados laterais são salas de bagagem e de encomendas. Essa, no caso da estação, como era uma estação de via dupla e uma estação de grande movimento, ela tinha tanto a sala de encomendas de importação quanto a de exportação. Então você chegava aqui, você tinha pequenos despachos a fazer, que não caberia ali no vagão, por exemplo, mas, sei lá, alguns sacos de café, ou então um saco de milho, frutas, pequenos móveis. Você despachava por essas salas aqui, a famosa sala de bagagem. Então tinha balança, tinha um conferente, tudo aqui, e as pessoas que trabalhavam
colocado, ficava mais próximo das pontas, para ficar perto dos carros e encomendas que sempre estavam na ponta do trem. Dando mais um pequeno salto, o trecho de via dupla, como eu falei, era de grande movimento, né? Esse grande movimento ele só foi começar a diminuir a partir de 1989 com a inauguração do corredor de exportação, que descia a serra e tal, e tocava com a Sorocabana, mas até lá, muitos trens de carga passavam por aqui. Dentre tantos movimentos, a Paulista precisou aumentar sua capacidade de suprir a demanda. E para isso ela fez a sua eletrificação, inaugurou a eletrificação, né? A eletrificação ela chega em Valinhos em 27 de janeiro de 1922. Antes disso daqui, a estação tinha uma belíssima passarela para você não cruzar as linhas a pé, que era extremamente proibido e extremamente perigoso, porque o movimento de trens era bem grande. Nos anos 20 eram mais de 60 trens por dia em cada sentido. Então, o risco de ser atropelado cruzando a linha era bem grande. Por conta da eletrificação, essa passarela teve que ser removida. Infelizmente, eu não achei para onde eles colocaram, que a Paulista provavelmente reaproveitou essa passarela e construiu as passagens inferiores, né, que estão ali até hoje, por causa da fiação de rede aérea. Com isso, também, uma outra peça que era muito comum de ver em estações de unidade coberta, que era a defletora de fumaça. Era uma chapa de cobre gigante que pegava a estação inteira, que era para não jogar fumaça e fagulha nas telhas. Isso também sumiu, né? Algumas poucas estações ainda tem, Pirassununga ainda tem, Barretos ainda está com esse defletor, mas Valinhos também perdeu a ela e a passarela para ganhar a eletrificação. Vou falar um pouquinho aqui, eu coloquei algumas informações a cada 10 anos, mais ou menos, com alguns saltos, sobre os carregamentos de café que eu havia dito, né? 1880, como eu falei, 1.259 toneladas. 1890, né, 10 anos depois, ele já tem um salto para 4.068 toneladas. Aqui estamos falando só de café e só em Valinhos. 1901, 5.152 toneladas. 1910, já começa a ter uma queda, isso aqui eu explico por quê. 1925, né, deu um pequeno salto, já são 873 toneladas. 1950, 27 toneladas. 1962, 48 toneladas. E 1970, o último ano que eu encontrei formando café, foram só 14 toneladas, que infelizmente foi o menor carregamento da CP. A CP já não carregava tanto café nessa época, né? Mas a gente saiu do quarto maior carregamento para o menor carregamento, porque o café também começa a perder importância no estado de São Paulo. A partir de 1918, muita gente fala que o café perdeu importância com o crash da Bolsa em 29, mas na verdade em 29 foi mais a radical do café. O estado de São Paulo sofreu uma severa uma geada em 1918. Essa geada durou 5 dias em junho. Foi do dia 25 ao dia 30, se não me engano. E foram geadas consecutivas que fizeram com que milhões de cafeeiros queimassem e os cafeicultores não tivessem o que fazer. Se vocês procurarem, vocês vão ver que no começo dos anos 20 foi quando você começa a implantar o algodão em São Paulo, que é um ciclo muito pouco comentado, o ciclo do algodão, porque era um meio dos fazendeiros terem um retorno rápido, com pouco investimento, por conta da crise que eles tiveram com a perda dos seus cafés em 18. Né? Até um parênteses que eu vou fazer aqui, a própria Sorocabana sentiu isso daí, e teve um trem dela que ela homenageou o algodão, que foi o ouro branco. Né? A gente teve o ouro verde do Sorocabana e tivemos também o ouro branco, por conta do algodão. Então, o café vem perdendo importância, 29, como eu falei, acaba de vez com o café, e a gente começa a ver aqui que essas tonelagens vão ficando cada vez menores até realmente acabar. E também outras cargas, granéis, elas vão tomando lugar do café relativamente no leito da Paulista. Aqui vou falar um pouquinho da parte de sinalização, né, como é que eram os trens, como os trens se comunicavam, né, no trecho aqui. O trecho aqui da via dupla, ele, até onde eu pesquisei, ele sempre foi trabalhando com staff e depois staff elétrico. O staff são aqueles bastões, né, que o maquinista trocava com o chefe de estação de uma estação para outra. Porém, em 24, a Paulista ela implanta aqui no trecho de Jundiaí a Campinas o sistema de telefone seletivo para auxiliar o sistema de staff.
Então, era mais uma segurança que a Paulista tinha nessa época, né, vindo junto com a eletrificação, para que os trens não tivessem nenhum tipo de encontro, não tivessem batidas, não tivessem nenhum problema. Nos anos 20 ali, eles inauguram a cabine, né, a cabine que pegou fogo, como eu ia falar depois. Ela foi inaugurada em 20 de janeiro de 1927. Foi uma maneira que a Paulista teve de aumentar ainda mais a segurança. Naquele momento as cabines elas eram apenas cabines mecânicas, elas tomavam conta das chaves da região da estação, né? Que aqui nós temos o desenho dela. Esse desenho, inclusive, de 1950, 50, eu acho que é isso. Só que aqui é o desenho do aumento dela que eu vou explicar por quê. A cabine original era só até esse pequeno pedaço aqui e ela foi aumentada. Essa é uma foto da cabine de 1986, quando ela ainda estava funcionando. Né? Maio de 29, as cabines elas recebem o sistema de bloqueio eletromecânico semiautomático, né? O interlock semiautomático, que era a sinalização, né? Que muitos já conheceram aqui, a sinalização semiautomática. E em 52 ela foi aumentada, como eu falei, para que esse mesmo sistema eletromecânico semiautomático se tornasse um sistema automático de sinalização. Infelizmente, por volta de 1994, como a gente estava discutindo aqui agora há pouco, teve um acidente aqui no trecho de Viaduva, né, um trem de carga, ele parado no trecho, um trem de passageiros veio, encheu a traseira dele, porque o sistema do interlock automático já estava muito obsoleto, faltando manutenção, e a partir de meados de 94, 95, eles desligaram o sistema de interlock de Jundiaí a Campinas, trabalhando somente com bilhete staff, bilhete manual, né, e autorização, e as cabines ficaram relegadas aí aos vândalos, com exceção da cabine de Pinheiro, que ainda tinha cabineiro para fazer essa liberação, né, dos bilhetes de staff para cruzamento de trens. E em 26 de 12 de 1996, a cabine aqui de Valinhos foi consumida pelos fogos, pelo fogo, que é uma coisa bem comum de acontecer em patrimônio público que fica abandonado. Então é uma pena. Uma outra curiosidade bacana que eu trouxe para vocês na pesquisa, essa foto do avô do Marcel. Essa aqui é a porteira que tinha logo aqui o nome da rua, Marcel? O nome da rua? Isso. Que foi o primeiro trânsito de Valinhos, né? Valinhos é uma cidade super pacata, mas os primeiros trânsitos em Valinhos vieram por conta da ferrovia. Como eu falei, o movimento era tão intenso aqui que a porteira quase nunca ficava fechada, né? Ficava aberta, mas sempre fechada. Então isso gerava trânsito, então uma cidade do interior bem pacata. Isso só foi melhorar com a inauguração do viaduto o Novo Natel em 77. Agora eu vou pôr uma pequena sequência de fotografias, né, da estação da região, da estação de Valinhos e região. Essas fotos aqui quando a estação ainda estava aberta em 1974, essa foto do Pascom. O Pascom era um amigo nosso de Santos, que ele adorava a ferrovia, ele adora a ferrovia, porque ele ainda é vivo. Ele fotografou, ele tem mais de 1.200 slides da ferrovia inteira, e ele fez nos presenteou com algumas imagens aqui em Valinhos. Né? Isso aqui é uma estação virada para o lado de cá. Essa é uma foto bem curiosa, que é uma locomotiva que nos anos 70 não era muito comum de se ver circulando aqui, e é uma locomotiva elétrica, uma box cab da Companhia Paulista, a famosa 1CC1. Essa máquina, elas ficavam sediadas nessa época, nos anos 70, na linha de Bauru a Cabralha. Então é meio raro elas estarem trabalhando aqui nessa região, provavelmente ela devia estar vindo de Jundiaí ou fazendo algum serviço especial, mas é um flagrante interessantíssimo, porque essas locomotivas são de 1927, passarem por aqui era extremamente raro. Aqui uma vista que o Pascom fez do trem, né? Ele estava indo para São Paulo, então aqui a gente consegue ver, né, a limpeza da linha. A FEMASA ajudou bastante na limpeza da linha da Paulista, mas aqui o armazém de cargas ainda não tinha sido demolido, estava em uso nessa época, né? E é muito bacana, essa foto é legal de ver no computador, porque a gente vê um detalhe, muito carrinho antigo, fusquinhas, tal, placa, né? A estação ainda é extremamente visa. Essa foto também, né? Por mais impressionante seja a qualidade, ela também é dos anos 70, o Pascom fotografou
mas é anos 70 alta, 78, se não me engano. E aqui a gente já vê um descuido da FEPASA em relação à conservação de via permanente. Essa aqui é uma foto muito bacana, tirada do Passon também, essa aqui é 73. Aqui a gente consegue ver as casas de turno, o telhado da estação original com casa, a cabine eletromecânica ainda em funcionamento, o armazém, a estação ao fundo, uma foto muito bem detalhada, né? Acho que para muitos de vocês que estão aqui, que devem ter andado de trem nessa época, feito viagens, eu acho que era muita nostalgia de ver essa foto. Aqui é uma foto para mostrar já o começo do fim, né? A gente vai falando um pouco, chegando de todo aquele grande auge para o fim. O armazém de cargas aqui, fotografado em 87, pelo seu aluno do Renato, o Marcel, ele já estava sem uso, né? Então assim, a gente vê que Valinhos era uma estação que era praticamente de uso só de passagem dos trens. Ela tinha algum movimento nessa época por conta aqui da fábrica aqui atrás, esqueci o nome dela agora, desculpa, mas o armazém era mais utilizado, né? Já existiam tratativas para a retificação do Rio dos Pinheiros, né? Esse armazém foi demolido em 95, né, para retificação. Em 87 ele já estava sem uso, mas em 95 ele já nos deixou, só sobrou um pedaço da plataforma dele ali como parede do rio, depois da retificação. Essa foto que eu vou realizar, essa foto era em 1997, já são os últimos trens de passageiro que serviram a Valinhos. Eu não consegui encontrar uma data precisa de fechamento da estação. Eu sei que em 86 a estação já estava aberta com o chefe de estação, com o movimento. Mas eu não sei dizer, peço desculpas, até não foi ignorado, infelizmente, pela FEPASA a data de fechamento da estação. Esse foi um dos últimos trens que passou aqui. Esse trem aqui também é a foto usada, essa foto já é de 1998. Nessa época, como o próprio Gustavo disse, a rede aérea já estava ligada só de um lado, sempre das obras que tinham aqui da fábrica. Em 96 já foi obrigado a nova FEPASA, era uma maneira que o governo tinha de esquentar ela para integrar como dívida ativa do Banespa e privatizá-la. Então, assim, isso aqui já foram os últimos suspiros do trem. Em 99, provavelmente ali por abril, meados do primeiro semestre de 99, os trens definitivamente, de passageiro, definitivamente deixaram de passar por Valinhos. A estação já estava fechada nessa época, já era o período ferroviário, já tinha sido privatizada, e os trens de passageiro começaram a sair por força de liminar, né, porque a Ferroviária tinha encerrado as atividades. Porém, o contrato dela, ela tinha que operar o passageiro por mais um ano, então por força de liminar ela voltou a operar somente de Campinas. Então, Valinhos deixou de ter trens ali, de trens de passageiros circulando aqui, por volta ali do primeiro semestre de 99. E aqui uma foto do mesmo dia que o Gustavo fez, com um trem de carga, né, só como locomotiva da diesel. A gente vê que a rede era um lado só, o lado da linha sentido. Na verdade, seria a linha sentido interior, que o trem está vindo ao contrário, viu como a FEPASA estava bem bagunçada, o trem de carga passando. Né? Então, esses foram os últimos suspiros da estação. Hoje em dia a gente vê, passam pouquíssimos trens, né? Como eu disse, em 89 foi a inauguração do corredor de exportação, via Boa Vista, né, de Boa Vista até Mairink, de Mairink pegando a Mairink Santos. Então, o trecho aqui da via dupla, que ora é importantíssimo, começou a deixar de ter essa importância, porque os trens principais, a principal produção da época não passava mais por aqui. Né? Então, tudo que vai perdendo importância, tudo que vai sendo administrado de uma maneira um pouco mais precária, vai acabando. Mas hoje, pelo menos, nós temos a estação, temos toda a memória do povo guaraniense aqui, em preservar sua história. A estação muito bem cuidada, em 96 foi inaugurado aqui o Museu Histórico, que em 2002 recebeu o nome do avô do Cozinato, né, o avô do Marcelo, muito grato, me convidou aqui para a palestra. Então, pelo menos aqui em Valinhos, a gente tem a certeza de que haverá uma postergação da memória da ferrovia, da memória dos trens. Né? Então, é mais ou menos isso que eu tinha a falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou aberto a tentar respondê-las. Pois não? Só acrescentar um pouco. Essa locomotiva BR-383, nós conseguimos salvar ela, estava vinculada para a gente preservá-la. A BR-383 e a BR-378. Isso, elas eram uma das três máquinas das
Exatamente. Então, que ajuda para preservar. Pelo menos a parte mais importante está feita e está salvo. Pois não. Você falou isso, teve a identificação, a dúvida que a gente tem aqui, se isso foi feito de uma forma bruta, quer dizer, geólogo continuou a fatura e continuou, usou só elétrica, ou elas conviveram por um tempo? Não, quando a Paulista era muito lacônica no que fazia. Trecho eletrificado não é uma coisa, só em caso de manutenção ou manobras. Mas o trecho, inclusive, era uma coisa bem curiosa a operação daquela época. O trem vinha com vapor até Jundiaí, para continuar por SPL, a elétrica batia nos trens, engatava nos trens de Jundiaí, trazia para Campinas e Campinas trocava a hidrotação por vapor de novo. Mas no trecho eletrificado era proibido o uso de vapor, a não ser casos excepcionais. E a FEPAS, até os anos 70, ainda tinha muito disso daí, de proibir diesel embaixo de rede aérea. Isso foi ficando meio pior, né, com o passar do tempo, mas até ali 74, 75, ainda tinha proibição de locomotiva da diesel tracionando o trem embaixo de rede aérea. Curiosidade do meio, como que era gerada a energia elétrica? Não entendi, desculpa. Energia elétrica, onde que era gerada? Então, a Paulista pegava de vários lugares. Tinham várias usinas hidrelétricas, as PCHs, né? Então vinha de tudo quanto era PCH e vinha de São Paulo para cá. Eu não sei te dizer especificamente de onde vinha, mas era no começo de usinas da região e depois vinha através dos linhões direto de Itaipu. O custo era muito diferente do operar com energia elétrica ou com diesel? O custo da energia elétrica era muito mais barato. Porém, a estrutura de operação e manutenção é muito mais cara. É o que a Paulista apostou na época da eletrificação. Ela teve uma crise na Inglaterra, o carvão começou a ficar muito caro, tonelada, então ela teve que criar meios, né, para a sua produtividade continuar, e ela levantou os estudos através do engenheiro do Francisco Molemardi. Ele foi para os Estados Unidos, pesquisou, estudou, fizeram vários, bem detalhado o estudo da eletrificação, e concluíram que a eletrificação ela seria muito mais barata do que qualquer outra opção. Mas a dieselização ela é feita hoje porque ela operacionalmente é mais fácil, né? Mas ela não é a mais barata de todos. Fala da subestação do Colemar, que é restaurada nesse nível. Sim, a subestação, né? A primeira subestação da Paulista, que foi inaugurada em 21, ela foi restaurada recentemente, é um dos prédios históricos mais antigos da Paulista também. Está bem pertinho da gente aqui. Eu acho que é hora de vir com o projeto aqui da estação, né, do museu. Um prédio muito bacana para vocês conhecerem lá. A próxima subestação depois aqui é Sumaré, se não me engano. A das antigas, né? Isso no fechamento da estação. Eu não dei trabalho nessa mesma vida, porque eu tenho 89. Então, 89, 90, o Cruzeiro desceu da diferença. Eu não lembro que é que ano foi isso. Imagina que tem 91, 92, Sim, os trens de passageiro eles passaram até o primeiro semestre, por volta de abril de 99. Ainda tinha trem de passageiros circulando aqui. Ele pagava na estação. Isso, só que o que eu não sei especificamente é quando o prédio da estação foi fechado, né, como estação. Porque nos anos 90 altos, né, que a gente chama ali, 95, 96, você podia vir na estação, pegar o trem, só que você comprava o bilhete no trem com o chefe dentro do trem, né, e não mais na bilheteria. Você tinha a estação realmente de estação fechada. Né? Cruzamentos, qualquer outra situação dessa era feita combinado, né, do seletivo com o movimento. Mais alguma? Pois não. Você vai compartilhar essa apresentação? Compartilha? Talvez eu não possa falar com meu pai. Ela vai estar. O povo está fotografando cada
também, né, para uso aqui no museu. Algumas são do próprio Marcelo, do avô dele, algumas são do Vanderlei Zalvo, que está sempre assistindo, mas não tem problema nenhum que depois compartilha a palestra com vocês e deixa disponível aí. É bacana, mas essa fala, né? Sim. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu tentei não me estender muito. Eu procurei juntar todas as informações pertinentes, né, à história aqui ferroviária de Valinhos. Eu achei, para mim, a maior surpresa mais grata foi tentar mais ou menos entender o porquê que a estação é desse lado e não do lado de lá, né? Mas também fico muito feliz porque eu confesso que eu não conhecia Valinhos até o ano passado. Conhecia assim, passagem, evidentemente, mas não sabia que Valinhos tinha uma história tão rica, tão vasta, e não sabia que os valinhenses eram tão apaixonados pela sua história assim. Isso eu agradeço muito ao Marcelo, que quando eu conheci ele me explicou bastante coisa, passou as fotos do avô dele para mim, e eu comecei a entender um pouco mais a respeito da história aqui de Valinhos, e fiquei apaixonado por tudo isso daqui, porque a estação é linda, a história do lugar é muito bacana, e a cidade é muito gostosa, muito aprazível. Tem o Alex, amigo meu, que mora aqui. Então, assim, uma cidadezinha bem caminho do interior, muito próxima de São Paulo, e com uma história muito bacana. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado por vocês terem estado aqui. Ele falou algumas vezes que a estação morreu. Quando a gente pegou 2 anos atrás, ela estava morta em todos os sentidos. E passo a passo a gente foi arrumando, ainda tem muita coisa a gente para fazer aqui. Mas o que eu queria falar para vocês primeiro assim, eu preciso agradecer algumas pessoas. Primeiro, Ulisses, que quando eu falei com ele, vocês não sabem nem do que eu estou falando, mas vocês vão entender daqui a pouco. Quando eu conversei com ele nem sabia direito por que eu estava pedindo algumas coisas, mas uma pessoa foi extremamente solícita e passou um estudo detalhado, no qual eu consegui achar exatamente o que eu estava precisando para que aquilo fosse executado. Fiz um projeto, sentei na frente aqui do nosso amigo Fernando Solani, no qual ele acreditou, aquela coisa mais de 60, a gente quer vender o peixe, né? E na hora ele não deu a resposta, mas não passou muito tempo, me ligaram de lá falando que, olha, ok, e eu garanto vocês que para mim, particularmente, foi o momento mais feliz que eu tive em toda a gestão. Nós fizemos uma festa do figo enorme, mas esse detalhe pequenininho fez uma diferença muito grande para mim. E eu tenho certeza que para muita gente daqui vai fazer também. Entendeu? Então eu preciso agradecer muito ao Fernando Celani, a todo o Cartão Fisto, que acreditou e que vai nos proporcionar, eu acho que a alegria que deu para mim pode dar para muita gente aqui. Para isso eu vou ter que pedir para vocês me acompanharem um pouco aqui do lado, para eu poder mostrar, antes de mostrar, falar um pouquinho do que eu vou mostrar para vocês. Vocês podiam vir comigo, por favor? Pode ir, pode ir. Vocês têm de...